Maltratada pelo marido, eu renasci e fugi para o CEO que me salvou. Prepare-se para o choque. A tempestade lá fora rugia como se quisesse se vingar do mundo. Lara olhava pela janela da livraria, onde trabalhava, e via as ondas quebrando nas rochas, ferozes e implacáveis. A mesma fúria que habitava seu coração. Anos de silenciamento, de controle, de medo. O marido a prendia em uma prisão invisível, onde cada palavra, cada olhar a deixava sufocada. O cheiro do mar misturado à chuva lembrava-lhe dos sonhos que um dia teve, sonhos que agora pareciam desvanecer-se sob as nuvens escuras que cobriam seu céu. Naquela noite chuvosa, buscando refúgio em um romance terno que falava sobre liberdade e amor verdadeiro, Lara se perdeu nas páginas. As palavras dançavam na sua mente, despertando uma chama, uma esperança que ela pensava ter apagado. Foi então que uma vibração agitou seu celular. Uma mensagem inesperada de Victor, um CEO bem-sucedido que ela conhecera anos atrás em uma conf. Lara, como você está? Os dedos dela tremiam enquanto respondia, a tela iluminando seu rosto pálido. A conversa rapidamente se aprofundou, revelando não só a conexão que ambos sentiam, mas também sombras do passado que os marcaram. Victor falava em sonhos, viagens, em um futuro diferente. O calor nas palavras dele era inebriante, como a brisa morna que acalentava as tardes de verão. Para Lara, era como se todo o peso da opressão começasse a se dissipar a cada mensagem. Mas, em meio à alegria, um desconforto se instalava. Seu marido. A lembrança dele, sempre onipresente, pairava sobre ela como uma nuvem negra. Era ele quem não a deixava ir. O ciúme se misturava ao controle, e Lara sabia que não desistiria dela tão facilmente. Com cada pequena conquista em direção à liberdade, o medo aumentava. Aquela alegria repentina se tornava uma corrida contra o tempo. Os pensamentos se misturavam. E se ele descobrir? E se Victor não fosse o que parecia? E se ao buscar o amor, ela colocasse a vida de todos em risco? Justamente quando ela se preparava para dar um passo maior, uma batida forte na porta interrompeu seu turbilhão. O coração de Lara disparou. Ansiedade e pavor a dominavam. Ao abrir, se deparou com a figura conhecida. O marido. Ele não vinha como um marido amoroso. Era um homem determinado, possessivo. "Vim saber como você está", ele disse. Com um sorriso que não alcançava os olhos, Lara sentiu um nó na garganta. As alianças inesperadas que ele trazia à mente poderiam ter consequências devastadoras. Com o coração acelerado, Lara se questionou se realmente poderia encontrar a liberdade que tanto desejava. As sombrias sombras do seu passado ameaçavam engoli-la, enquanto ao mesmo tempo uma frágil esperança pulsava dentro dela. O que fazer agora? O que realmente define a liberdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A porta se abriu devagar e a figura do marido atravessou o limiar, como uma tempestade já anunciada. O olhar de Lara se congelou num misto de susto e desespero. A tensão na sala era palpável. "Como você está?" ele repetiu, sua voz baixa e calculada, enquanto avançava com passos firmes. Lara engoliu em seco, a garganta seca como areia em deserto. Mas, antes que pudesse responder,
Uma vibração estrondosa quebrou o momento. O celular de Lara, esquecida sobre a mesa, vibrou de novo. No canto da tela, uma notificação reluzia. Victor, estou aqui para você. O estômago dela virou um nó. O marido percebeu e seu olhar se encheu de rancor. Esse cara de novo? Ele rosnou, cortando o vazio que se instalava. Acho que já é hora de você voltar para a realidade, Lara. Ele continuou, com um sorriso sombrio que não tinha nada de amoroso. Quem ele pensa que é para se intrometer na sua vida? O ritmo acelerado de seu coração se misturava ao receio. Ela sabia que ao mencionar Victor, estava mexendo com fogo. Ele não é nada, Lara gaguejou, mas as palavras saíram desajeitadas, como se soubessem que estava mentindo. O marido deu um passo à frente, invadindo seu espaço, e ela recuou involuntariamente até sentir as costas contra a parede fria. A necessidade de ir embora, de se libertar daquele olhar que a sufocava, pulsava dentro dela. Mas então a porta se abriu subitamente. Um estrondo ecoou na sala, e o amigo de Lara, Miguel, entrou apressadamente. A expressão dele era de pavor. Lara, você não vai acreditar no que eu descobri. Ele olhou rapidamente para o marido. As expressões de choque trocadas na fração de um segundo. O que foi, Miguel? O coração dela disparou mais rápido ainda. Não agora. Mas ele não estava ouvindo. Miguel se virou, olhos ardendo de preocupação, e soltou a bomba. Lara, eu descobri que o seu marido tem um passado muito sombrio. Ele não é quem você pensa que é. Lara sentiu as pernas fraquejarem. O que você quer dizer? A voz dela tremia, uma fraqueza que não conseguiu esconder. Miguel hesitou e a tensão no ar aumentou. O marido ficou parado, uma sombra que se ergueu e se transformou em algo ameaçador. O que você está escondendo, Miguel? As palavras do marido cortaram o ar como um punhal, e a cena se desenrolou como um filme aterrorizante. Miguel respirou fundo e tomou impulso. Ele foi preso anos atrás, envolvido em algo grande, um esquema de corrupção. Acabou sendo absolvido, mas isso não é tudo. Tem pessoas que o estão procurando, Lara. A sala pareceu girar. A revelação a atingiu como um tsunami. Os pesadelos que ela tinha cercado em silêncio agora tomavam forma, revelando-se. Você está mentindo. Miguel, o marido rosnou, mas havia uma fissura em sua voz. O sorriso não alcançava mais os olhos, e Lara percebeu que as alianças de controle estavam se quebrando. Miguel avançou um passo. Lara, você precisa sair daqui. Isso não é só sobre você e ele. Eu ouvi falar de coisas piores. Um crime que o segue. Você não está em segurança. O olhar de Miguel era, ao mesmo tempo, acolhedor e alarmante. A confusão se esparramou dentro dela. Tudo o que ela pensava saber estava em ruínas. E enquanto Lara lutava contra a onda de emoções, uma sirene não tão distante começou a tocar. O marido, entre a fúria e a incerteza, olhou para a janela, e os traços de pânico começaram a surgir. E ali, com a tempestade rugindo lá fora, Lara soube que esse não era o fim. Mas o que viria depois? O que ela realmente conhecia sobre o homem que a havia chamado de marido? Não havia como fazer planos agora. A linha entre liberdade e prisão nunca pareceu tão tênue. O que ela faria? Como poderia confiar em alguém? Com a sirene se aproximando, Lara se deu conta de que a tempestade dentro dela talvez fosse apenas o começo. A sirene, cada vez mais próxima, ecoava na mente de Lara. Uma realidade ensurdecedora que se alternava com a própria tempestade interna. O olhar aflito de Miguel e a fúria controlada do marido criaram uma tensão tangível no ar. O passado de seu cônjuge a perseguia agora, transformando um espaço que deveria ser seguro em um palco de medo e incerteza. Fuja, Lara, Miguel gritou. Mas antes que pudesse fazer algo, uma nova batida ressoou na porta, seguindo a velocidade das sirenes. O coração dela disparou novamente. Quem mais poderia ser? N?
O Dipoto, o que estava acontecendo? O marido lançou um olhar de ódio para Miguel, que agora se tornava um alvo fácil. Lara podia sentir a atmosfera mudar, como se o ar estivesse prestes a se romper. Você se meteu em algo que não entende, disse o homem, sua voz baixa, mas repleta de ameaças. Quando a porta se abriu bruscamente, a figura de um policial surgiu, iluminada pela luz intermitente dos pares de sirenes que cortavam a escuridão. Polícia, onde está a mulher que está com você? A autoridade na voz dele era como um golpe, e Lara sentiu a necessidade de se esconder atrás de Miguel, que agora parecia ser sua única proteção. Ele não faz nada de errado. Você está enganado, o marido se apressou a dizer. Mas as palavras soaram vazias. O policial olhou de volta para Lara, e a sensação de que estava sendo avaliada fez seu estômago revirar. Lara, o policial a chamou pelo nome, e ela percebeu que ele a conhecia. Venha comigo. Você está em perigo. A ideia de deixar tudo para trás apavorava Lara, mas sabia que ficar significava se entregar a um futuro sombrio. Ela hesitou um momento, olhando para Miguel, que insistia. É a sua chance. Então, de repente, uma explosão estourou no silêncio da noite. O vidro da janela estourou, respingando cacos por toda parte. O marido gritou, e o policial se lançou sobre Lara, empurrando-a para o chão, enquanto Miguel se colocava entre eles e a fonte do barulho. O desespero desenhou imagens tenebrosas na mente de Lara, mas a adrenalina levou-a a agir. Era agora ou nunca. O marido se agachou, os olhos vulcânicos de raiva queimando como carvão. Você não vai a lugar nenhum, ele rosnou, e Lara, tomada pela necessidade de escapar da prisão em que vivia, agarrou o braço do policial. Vamos, por favor. Mas antes que pudessem se mover, uma voz familiar, mas carregada de frieza, chamou do fundo da sala. Não se preocupe, amor. Eu já estou aqui. Quando Lara virou a cabeça, seu coração congelou. A figura perfeita que ela pensou ter se afastado do seu passado estava ali, em pé, firmando o olhar dela com uma intensidade devastadora. Era a irmã de seu marido, Cláudia, a mulher que Lara sempre admirou por sua vida aparentemente perfeita. Naquele instante, todas as ilusões ruíram. Surpresa! O que você vai fazer agora, Lara? Você realmente achou que poderia escapar? As palavras dela eram como facadas, e Lara sentiu a traição crua do que estava diante dela. Ela passou a vida acreditando que tinha um aliado em Cláudia, quem sempre parecia tão amorosa e compreensiva. Como há todo uma armadilha. Os olhos do marido se iluminaram. Viu? Você nunca esteve realmente a salvo. Ninguém pode te ajudar, ele disse, o sorriso torto em seu rosto. A polícia, Miguel, Cláudia. Lara começou a perceber que o mundo ao seu redor havia sido uma teia de mentiras e manipulações. A única personagem que pensou ser seu apoio agora parecia ser a maior ameaça. E naqueles cliques de realidade, com a sirene ainda ecoando ao fundo, Lara foi tomada por uma única ideia desesperada. Se havia chance de escapar, tinha que ser agora. Mas o que mais essa reviravolta revelaria? Ela poderia confiar em alguém. Com o coração em frangalhos, a tempestade que rugia lá fora poderia ser apenas o começo de uma luta pela liberdade, ou pelo que restava dela. A sirene ecoava, cada vez mais perto, como se o mundo ao redor estivesse desabando. Lara sentia o pânico subir pela garganta, sufocando a coragem que tentava reunir. Cláudia sorria, mas havia algo no olhar dela que paralisava, uma traição disfarçada que parecia pulsar no ar. Você realmente achou que poderia escapar? Ela repetiu, sua voz doce mais como veneno do que proteção. Lara queria gritar, correr, mas suas pernas pareciam atoladas em areia movediça. Miguel a protegendo, o policial à espera e o marido se contorcendo de raiva, todos emaranhados nessa teia que parecia não ter fim. Com um impulso, Lara se virou para Miguel. Você precisa me ajudar. Mas, antes que pudesse concluir, algo inesperado aconteceu.
Um estrondo ensurdecedor veio de fora, seguido de gritos. Miguel posicionou-se na frente de Lara, olhos arregalados. O que foi isso? A voz estava carregada de medo e confusão. O policial também se virou, a expressão endurecendo. Então a porta se abriu de novo. Um grupo de homens, todos vestidos de preto e com armas em punho, invadiu a sala. Os olhares tomaram conta da cena, e o ódio na expressão do marido transbordou. Vocês não deveriam estar aqui, ele gritou. Os músculos do corpo se tensionando e Lara percebeu que ele estava mais em casa ali do que nunca. Ela é nossa. Um dos homens avançou, apontando a arma diretamente para Lara. Não acha que você poderia se esconder para sempre, Lara? A voz era áspera, a ameaça clara. A verdade começou a se desdobrar como um pesadelo diante dela. O marido não era apenas um controlador obsessivo. Ele estava ligado a algo muito maior. O que Miguel disse sobre o passado sombrio agora parecia tão pequeno quando confrontada com essa nova realidade. O que vocês querem de mim? Lara mal conseguiu sussurrar, enquanto o medo a envolvia como uma névoa fria. Seu marido fez um acordo. Você é o pagamento. A afirmação jogou como um peso na sala. O mundo de Lara desmoronava à sua volta. Os homens na sala pareciam um exército, prontos para levar tudo o que era dela. Miguel olhou para Lara desesperado. Você precisa correr! Agora! Ele gritou e se lançou em direção ao grupo, determinando o impasse. O policial, surpreso, não teve tempo de reagir. As armas foram disparadas e a adrenalina começou a bombear nas veias de Lara. Ouvia o estrondo metálico dos tiros, o ar cheio de fumaça e calor. Em um ato desesperado, Lara agarrou a mão de Miguel. Vamos! A determinação dela se misturou com a urgência do momento. Mas, ao olhar para trás, viu o marido rindo, como se tudo fosse um grande jogo. Você realmente acha que pode escapar de mim? Ele disparou em meio ao caos. E o que antes era apenas um relacionamento tóxico, agora se desdobrava em uma rede de intrigas e perigos que ela nunca imaginou. O que mais ele havia escondido? O que eles estavam realmente envolvidos? Lara sentiu que a liberdade dos sonhos estava de fato mais distante do que nunca. O policial tentava controlar a situação, mas os disparos ecoavam, e Lara estava cercada por uma verdade devastadora. Enquanto as balas cortavam o ar, a revelação de que nada era o que parecia deixava seu coração acelerado. Vá, Lara, agora! Miguel insistia, e ela sabia que deveria correr. Mas para onde? Com tudo em chamas e a verdade finalmente exposta, um novo pesadelo começava a se desdobrar. Quando a última porta se fechou atrás dela, Lara se deu conta de que estava em um jogo muito mais perigoso do que pensava. O que mais poderia estar à espreita nas sombras? A corrida pela liberdade nunca foi tão sinistra, e a tempestade lá fora parecia apenas um sussurro diante da tempestade que estava prestes a se desatar em sua vida. A sirene ecoava, cada vez mais perto, como se o mundo ao redor estivesse desabando. Lara sentia o pânico subir pela garganta, sufocando a coragem que tentava reunir. Cláudia sorria, mas havia algo no olhar dela que paralisava, uma traição disfarçada que parecia pulsar no ar. Você realmente achou que poderia escapar? Ela repetiu, sua voz doce mais como veneno do que proteção. Lara queria gritar, correr, mas suas pernas pareciam atoladas em areia movediça. Miguel a protegendo. O policial à espera e o marido se contorcendo de raiva. Todo, com um impulso, Lara se virou para Miguel. Você precisa me ajudar. Mas, antes que pudesse concluir, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor veio de fora, seguido de gritos. Miguel posicionou-se na frente de Lara, olhos arregalados.
O que foi isso? A voz estava carregada de medo e confusão. O policial também se virou, a expressão endurecendo. Então, a porta se abriu de novo. Um grupo de homens, todos vestidos de preto e com armas em punho, invadiu a sala. Os olhares tomaram conta da cena, e o ódio na expressão do marido transbordou. Vocês não deveriam estar aqui. Ele gritou, os músculos do corpo se tensionando, e Lara percebeu que ele estava mais em casa ali do que nunca. Ela é nossa. Um dos homens avançou, apontando a arma diretamente para Lara. Não acha que você poderia se esconder para sempre, Lara? A voz era áspera, a ameaça clara. A verdade começou a se desdobrar como um pesadelo diante dela. O marido não era apenas um controlador obsessivo. Ele estava ligado a algo muito maior. E então, como se o universo tivesse decidido dar uma última reviravolta, Lara ouviu um som familiar vindo da porta. Uma voz que ela nunca esperaria ouvir naquele momento. Você sempre foi uma garota teimosa, não é, Lara? A figura de sua mãe apareceu, e o coração de Lara parou. A mulher que considerava perdida estava ali, tão real, tão próxima. Era como se o tempo tivesse retrocedido e ela estivesse de volta ao lar. Mas, ao mesmo tempo, tudo estava errado. O olhar de sua mãe, antes cheio de amor, agora carregava algo diferente, uma dureza implacável. Você está com eles? Lara mal conseguiu sussurrar. A incredulidade tomava conta dela. O tempo parecia estagnar. Cláudia, o marido, os homens armados, todos congelaram, como se a presença da mãe estivesse criando uma barreira invisível entre eles e ela. Você precisa entender, querida. Sempre esteve em risco, a mãe continuou, a voz firme, sem emoção. Com um gesto, ela puxou um cordão de ouro do pescoço, revelando um talismã com um símbolo que Lara reconhecia. Esse símbolo significa muito mais do que você imagina. Estou aqui para te proteger, mas você precisa se juntar a nós. Isso é maior do que você... Oi! O que está acontecendo? Lara interrompeu. A raiva e a confusão explodindo. Você não pode estar falando sério. Eu sempre soube que este dia chegaria. Lamento que você tenha sido arrastada para isso, mas agora não há como voltar atrás. Eles estão à sua procura por um motivo, e eu não posso deixar que você seja um sacrifício. Precisamos agir agora. A urgência nas palavras dela era palpável, mas o que encarava não era a mãe que Lara lembrava. Segundos se arrastaram, enquanto o mundo girava ao seu redor. A aparência de sua mãe, o tom de sua voz, havia algo horrivelmente errado. E neste momento, tudo que Lara sabia desmoronava. As peças do quebra-cabeça de sua vida se espalhavam, revelando uma imagem que ela não tinha coragem de encarar. Era uma sociedade secreta? Um culto? Você não pode confiar nela! Miguel gritou, desviando o olhar de Lara para a nova figura que entrou. O marido estava em meio a um mar de fúria, e a tensão na sala estava à beira do colapso. Lara estava entre dois mundos, sem saber qual escolher. Então, os homens armados começaram a se mover, formulando um plano, enquanto Cláudia olhava de Lara para eles. Você tem que decidir, Lara. O que você realmente quer? A pergunta pairou no ar, mais pesada do que a sirene ainda ecoante. E no fundo de sua mente, Lara percebeu que a resposta não era tão simples. Qual é a verdade? Quem era realmente sua mãe? E o que significava essa escolha? A tempestade que rugia fora punha em perspectiva a batalha interna que crescia dentro dela. Ser livre tinha um preço muito alto. Mas qual era o preço que ela estava disposta a pagar? A tensão na sala parecia um fio prestes a romper. Lara estava entre a traição de sua mãe e a fúria do marido. Era um momento congelado no tempo, cada segundo pesando como um tijolo. O olhar da mãe, que já foi um porto seguro, agora parecia uma prisão. Você precisa se juntar a nós. É a única maneira de se proteger.
A mãe insistiu, a voz mesclando autoridade com um toque de desespero. As palavras ecoavam, e Lara começava a sentir que tudo o que sabia sobre sua vida poderia ser uma mentira. Mas antes que ela pudesse fazer uma escolha, o grupo armado ao fundo começou a se mover. Um deles, um bravo com cicatrizes no rosto, dizia: "Chega de conversa. Pegue a garota." Os homens estavam prontos para agir. A situação se tornava mais caótica a cada segundo. "Mãe, não! O que você está fazendo?" Lara gritou, e pela primeira vez, um vislumbre de fragilidade apareceu no rosto da mulher. Uma sombra de torcida entre o amor e a lealdade. Era perturbador. Em um ato de desespero, ela segurou o talismã que sua mãe havia mostrado. De repente, uma explosão. A porta principal foi arrombada. O barulho foi ensurdecedor. Vidros estouraram. Um grupo de homens invadiu, mas não eram os mesmos que estavam no quarto. Eram mais em número, mais ameaçadores. Eles se dirigiram diretamente para o marido de Lara. "Caímos! Eles estão aqui!" Um dos intrusos gritou. Lara se encolheu, o peito apertado pela adrenalina. O marido, que estava prestes a responder, transformou-se em uma esfera de balas e gritos. "Saiam do meu caminho!" Ele rugiu, em um reflexo de violência. Mas antes que qualquer ação pudesse ser tomada, o homem com cicatriz disse algo que fez o mundo girar. "Você não vai escapar, Daniel. Sua hora finalmente chegou." Lara piscou, confusa. O nome soou familiar, mas não fazia sentido. Eu não sou Daniel." O marido gritou, a voz quase trêmula, revelando um lado dele que ela nunca tinha visto. "Você pode correr, mas a verdade sempre vem à tona." Outro homem comentou, agora avançando. A revelação estava apenas começando. Lara sentiu que seu coração parava. A mãe, antes firme, agora vacilava. "Eu não posso acreditar que você está aqui. Eles não podiam saber." "Daniel, o que você fez?" Ela balançou a cabeça confusa. O olhar dela ia de seu marido para os intrusos e uma máscara de terror se formou em seu rosto. "Mãe, o que está acontecendo?" Lara gritou, o pânico escorrendo em sua voz. "Quem é Daniel?" O marido ofegou, as mãos tremendo. Eu não sou quem você pensa que sou." A confissão caiu como ácido em sua boca. Naquele momento, tudo desmoronou. A imagem de um marido dedicado se desfez, revelando um homem que estava escondendo muito mais que segredos. O homem com cicatriz avançou, o olhar fixo em Daniel. "Você vai pagar por tudo o que fez. Não pode se esconder para sempre." E com isso, o chão desapareceu sob os pés de Lara. As verdades começaram a se empilhar. As peças do quebra-cabeça alucinatórias de sua vida se desenrolando de uma forma brutal. Lara, segurando a mão de Miguel, olhou ao redor, horrorizada. O que você faz quando todo o seu mundo vira de cabeça para baixo? A raiva, a traição, o amor, tudo se misturava em um furacão dentro dela. Daniel não é apenas seu marido, ele é um criminoso. Miguel gritou, a voz cortante. A sala ficou em silêncio, mas a verdade pairava no ar, sufocante. O ar gelou em seus pulmões. Lara olhou para o homem que pensou conhecer e viu um estranho. E então, como se o tempo estivesse em câmera lenta, alguém disparou. A bala cortou o ar, atingindo um dos homens armados. Um grito ecoou. O caos se instaurou, e Lara percebeu que esse não era o final, mas o começo de uma luta terrível. O que tinha de verdade, agora, parecia se transformar em uma sombra distante. Vamos, Lara. Miguel puxou seu braço, mas conforme eles se moviam, ela olhou uma última vez para Daniel. Ele estava apavorado, e dentro de Lara, uma centelha de esperança se acendeu. Seria ele realmente o monstro que ela acreditava? A tempestade ainda rugia fora, mas dentro dela, um novo furacão começava a se formar. O que mais estava por vir? A sala estava em uma confusão total. O som dos tiros ainda ecoava, e o ar estava denso com o cheiro de pólvora. Lara estava paralisada,
vendo pessoas correndo, gritos ressoando em seus ouvidos. Em um momento, tudo parecia uma questão de vida ou morte, e no outro, ela estava presa neste emaranhado de mentiras. O marido, Daniel, estava se desvencendo, incapaz de manter a fachada. E todo o medo que ela sentia agora era um reflexo da realidade terrível ao seu redor. "Lara!" Miguel gritou, puxando-a em direção a uma porta lateral enquanto Daniel lutava contra os intrusos. "Temos que sair daqui." Mas ao fazer isso, Lara olhou para sua mãe, que estava envolta na confusão. "Mãe, o que você sabe sobre isso? Quem são esses homens?" Ela perguntou, tentando entender a situação. O olhar da mãe estava em choque, e Lara viu um lampejo de algo mais. Era o medo, mas também havia uma determinação. "Não confie neles, Lara. Eles não são o que parecem", gritou sua mãe, quase em desespero. Mas antes que pudesse dizer mais, um dos homens se virou e apontou a arma para ela. O tempo pareceu desacelerar. "São eles ou você?" A voz dele soou como um trovão. O coração de Lara disparou. O que isso significava? Um barulho ensurdecedor explodiu na sala. Uma explosão veio de fora, e a janela estourou em estilhaços, como se a própria casa estivesse se desmoronando. Lara sentiu o corpo colidir contra Miguel. O impacto a fez perder o ar. As vozes e os gritos se tornaram um zumbido, enquanto a fumaça invadiu o espaço. "Vamos, agora!" Miguel gritou puxando Lara, mas ela hesitou. Algo não estava certo. Cláudia e Daniel estavam sendo pressionados, ainda trocando olhares intensos, como se fosse uma batalha silenciosa entre eles. E então, antes que pudessem correr, o homem com cicatriz olhou diretamente para Lara. "Você não pode se esconder da sua verdadeira natureza, Lara. O que você realmente é não pode ser ignorado." Que tipo de jogo é esse? O medo a tomou por completo, enquanto ela tentava entender o que ele estava tentando dizer. E então, como se um véu tivesse sido levantado de repente, uma onda de lembrança surgiu em sua mente. Imagens de rituais, sussurros de uma vida que ela nunca conheceu e um símbolo que sua mãe sempre usava perto do coração. O talismã. Nesse momento, Daniel a olhou com uma intensidade que ela nunca tinha visto. "Você não faz ideia do que está prestes a descobrir. Não só sobre mim, mas sobre você mesma." Lara sentiu o estômago revirar, e a revelação foi como um foguete disparando. "O que você quer dizer com isso?" Alá se forçou a perguntar, mas sua voz saiu fraca. "Sobre mim? Você é parte disso também. Não esconda mais. Você sempre soube que havia algo especial, e agora, com eles aqui, a verdade vem à tona." Daniel disse, passando por ela, agora mais agressivo. Ele estava no meio do caos, mas sua voz deixava claro que ele falava sério. "Cale-se!" A mãe de Lara gritou de repente, e isso fez o chão tremer sob os pés de todos. "Você não sabe como isso funciona, Daniel." Um tremor de incerteza percorreu pelo corpo de Lara. Ela olhou rapidamente para Miguel, cujos olhos estavam arregalados em estado de choque. "Lara, precisamos ir. Agora!" Ele insistiu, mas a confusão sobre o que estava acontecendo a paralisava. "Você está dizendo que eu estou envolvida nisso?" Lara murmurou, com a voz embargada. "Sim, e você precisa escolher um lado. Eles não vão parar até conseguirem o que querem", disse Daniel. E a verdade do que ele dizia começou a se implantar como uma semente em sua mente. E no exato momento em que ela estava prestes a tomar uma decisão, um novo estalo ressoou pela sala. A porta explodiu, e antes que pudesse se mover, um homem desconhecido apareceu. Sua presença era ameaçadora, e o olhar dele era nada menos que terrível. "Lara!" ele gritou. "Você é o único que pode acabar com isso. Venha comigo se quiser viver." E nesse instante, Lara sentiu que seu mundo estava se despedaçando de novo. A escolha estava em suas mãos, mas a verdade era mais complexa do que jamais poderia imaginar. Aqueles ao seu redor não eram só pessoas.
Eram peças de um jogo que ela mal compreendia. O que significava tudo isso? E a tempestade, antes só lá fora, agora rugia dentro dela. Como ela poderia confiar em alguém quando tudo ao seu redor era uma mentira? A sala estava em uma bagunça total. O som dos tiros ainda ecoava, e o ar estava cheio de fumaça e medo. Lara estava paralisada, observando a cena surreal se desenrolar diante de seus olhos, incapaz de acreditar em tudo o que estava acontecendo. Daniel, seu marido, estava lutando pela sua vida, enquanto os homens armados pareciam determinados a acabar com ele. Era como se o mundo estivesse lentamente desmoronando ao seu redor. Lara! Miguel gritou, puxando-a em direção a uma porta lateral, mas ela hesitou. O que estava acontecendo? O olhar confuso da mãe misturava-se com a fúria de Daniel, e Lara sentiu que estava no meio de uma tempestade. Tudo estava tão confuso, e a confusão a fazia querer gritar. Um homem tatuado avançou, a arma apontada para Daniel. Você não pode fugir para sempre, Daniel. Sua hora finalmente chegou. Lara observou enquanto o mar de caos se tornava ainda mais intenso. O que estava em jogo? Ela nunca poderia imaginar a profundidade dos segredos que se entrelaçavam entre todos eles. A estação de polícia não estava longe, e Lara sentiu que precisava escapar. Precisava entender. Mas antes que pudesse se mover, o homem com a cicatriz, que parecia o líder do grupo, fez um gesto para os outros se afastarem. O que ele estava planejando? A tensão era palpável. Chega, disse ele, sua voz cortando o ar. Lara, você é muito mais importante do que imagina. Não estamos aqui apenas por causa dele. Um silêncio mórbido se instalou enquanto todos aguardavam suas palavras. Você pertence a nós. O olhar de Lara se endureceu. Pertencer a vocês? Quem são vocês? O que está acontecendo aqui? Sua voz tremia, não só de medo, mas também de indignação. O homem respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um grande segredo. Nós fazemos parte de algo maior. O que seu marido fez não se trata apenas de traição pessoal. É sobre poder, respeito e um legado que vai além de sua compreensão. Um frio percorreu a espinha de Lara. O que isso significava? Uma nova onda de gritos ecoou do exterior, quebrando o silêncio. A explosão havia atraído a atenção de mais pessoas. O som de sirenes começou a se aproximar, mas o homem fez sinal para que continuassem. Isso não importa. O que importa é que você não pode ficar no meio disso. Você precisa escolher um lado. Eu não escolho lado nenhum, Lara disparou, sentindo um turbilhão em seu interior. Como assim escolher? Daniel, o homem que ela amava, estava ali, cercado por inimigos. Mas a situação tomou um rumo horrendo. Ele olhou para ela e no seu olhar havia uma súplica, como se pedisse perdão. Eu faria qualquer coisa para proteger você. Só que não posso contar toda a verdade. Se você não pode, então talvez você não mereça minha confiança, Lara gritou, a dor ecoando em sua voz. Então, antes que ela pudesse pensar em mais alguma coisa, um som monstro cortou o ar. O vidro se estilhaçou de novo. E sem mais aviso, sua mãe avançou. Não, não a machuquem! A voz da mãe ressoou, mas o homem com a cicatriz sorriu, um sorriso que não tinha nada de gentil. Você mesma me traiu, não é, Cláudia? Ele a provocou. Não é você a principal razão de estarmos aqui. Não se esqueça disso. Ele jogou as palavras com desprezo. Cláudia congelou. Seu rosto ficou pálido. Lara olhou para a mãe, incrédula. O que você fez? O que isso significa? Antes que Cláudia pudesse responder, a cena se acelerou. Uma explosão maior surgiu na janela, fazendo Lara se encolher. E então, no meio do caos, lá estava ela, um novo aliado. Uma figura passou pela porta, e Lara quase não conseguia acreditar. Era sua avó, uma mulher que pensava estar perdida para a vida há anos.
Você precisa saber a verdade, disse a avó, a voz firme apesar da confusão ao redor. O que estava acontecendo? Como poderiam todos estar envolvidos? A confusão tomou conta da mente de Lara. O que mais ela não sabia sobre sua família? A ideia de continuar na luta agora parecia quase impossível. Escolha um lado, Lara. O homem com a cicatriz exigiu, a pressão subindo, enquanto ela olhava para sua mãe e avó. A hora está se esgotando. Em um momento de clareza, Lara percebeu. Tudo que ela acreditava em sua vida tinha sido uma ilusão, e a verdade estava sendo revelada em camadas. Ela olhou para Daniel, Miguel, sua mãe e avó, e a resposta estava começando a se formar em sua mente. Eu não sei o que você quer de mim, mas eu vou descobrir, e vou me libertar disso. Lara respondeu, determinada, sentindo a tempestade dentro de si mesma crescer ainda mais. O que aconteceria agora? Onde tudo isso a levaria? Lara sentiu seu coração disparar, enquanto as palavras do homem com a cicatriz ressoavam em sua mente. Era como se a realidade estivesse se desvanecendo, e cada palavra dele tirasse dela o chão que ainda restava. Você pertence a nós. O que isso significava? A noção de um legado maior a assombrava. Mas assim que a confusão parecia tomar conta, o caos explodiu. Um novo barulho cortou o ar. Não era apenas uma explosão. Era a porta com um estrondo, e no limiar, uma figura alta surgiu. Lara gelou. Era seu pai, o homem que ela acreditava ter perdido há anos, aquele que a família havia dito estar fora de suas vidas para sempre. Ele tinha um olhar determinado e um brilho de desespero nos olhos. Lara, venha comigo agora! Ele gritou, sua voz firme, atravessando o tumulto. Mas antes que pudesse reagir, ele já estava em movimento, empurrando os homens armados como se conhecesse cada um deles. O olhar de Daniel foi de choque total. O que você está fazendo aqui? Ele se virou, um pânico evidente em seu rosto. Eu vim protegê-la. O pai de Lara partiu para a frente, mas um dos homens tatuados apontou sua arma, ameaçando-o. O que você vai fazer agora, Reed? O tom zombeteiro da voz do homem fez com que a pressão crescesse ainda mais. Lara nunca imaginou que veria seu pai daquele jeito. Seu lugar não é aqui. Eu não vou deixar que você coloque minha filha em perigo. A determinação do pai de Lara fez as pessoas ao redor hesitarem. Mas Lara sentiu um nó se formar no estômago. Como ele entrou nessa história? O que realmente estava acontecendo? A tensão era palpável, mas Grayson, o homem com a cicatriz, não parecia intimidado. Este jogo não é apenas seu, Reed. Lara já está envolvida demais. As palavras dele cortaram como um golpe. Toda a verdade que Lara acreditava sobre sua vida, sobre sua família, agora parecia ser um emaranhado de mentiras. Sobre o que você está falando? Lara perguntou, sua voz trêmula. O que mais estava oculto? O olhar de seu pai carregava raiva e confusão. Lara, você precisa entender. Eu fui forçado a sair. Eles queriam me matar. E se eu não tivesse ido embora, você nunca teria tido uma vida normal. A visão de seu pai quebrava suas certezas. Normal? Então isso é normal? Ela disparou. A dor em sua voz era evidente, mas a raiva dele possuía outro significado. As sirenes agora eram um eco distante, mas o caos estava apenas começando. Daniel, seu marido, avançou novamente. Se meu pai não tivesse se intrometido, você estaria a salvo. A raiva nas palavras de Daniel chocou Lara. A verdade se desnudava de uma forma brutal. Mas antes que qualquer um pudesse dizer mais, um grito abafado surgiu da rua. Era um grito familiar. Lara virou-se, e seu coração parou. A sua irmã mais nova, Sarah, estava lá, desorientada, olhando com horror para a cena que se desenrolava. O que está acontecendo aqui? Suas palavras estavam entrecortadas pelo medo. Não, não a leve, por favor.
O desespero tomou conta da mente de Lara. A revelação de sua irmã expôs uma nova camada de dor. Mas no momento seguinte, tudo mudou. O homem com a cicatriz se virou para a irmã, e uma expressão de triunfo tomou conta de seu rosto. A sua hora também chegou, Sarah. Chegou a hora de cumprir o legado. A sala pareceu girar. O choque paralisou Lara. O que isso significava? Uma revelação devastadora estava prestes a acontecer. E quando ela olhou para os rostos que a cercavam, percebeu que todos estavam bem mais conectados do que ela jamais quisera acreditar. E subitamente, o clima mudou. Um grito cortante cortou a tensão, mas não era de Lara, era de Sarah. E quando Lara fez menção de correr, um som ensurdecedor irrompeu. Uma presença explosiva que fez o chão tremer. Em um instante, a sala estava envolta em uma escuridão impenetrável. O que estava acontecendo? Os rostos conhecidos se tornaram sombras. Não! O que foi isso? O pânico tomou conta. Lara sentiu seu corpo ser arrastado. Mas em meio ao tumulto, a visão dela se fixou em duas figuras distintas. Sua irmã e o homem com a cicatriz, agora unidas em um jogo mortal sem fim. Você escolheu um jogo, Lara, e agora o preço a pagar é maior do que você imagina. As palavras do homem ecoaram inescapáveis, à medida que a escuridão os envolvia. O que isso significava para todos eles? As respostas pairavam no ar, envolvendo a atmosfera em um profundo mistério. Lara estava em um limiar perigoso, e por um instante tudo o que ela sabia estava prestes a ser deixado para trás. A escuridão da sala envolvia Lara como uma neblina densa. O cheiro da fumaça misturava-se ao medo, e a confusão era palpável. Ela não sabia o que fazer. O rosto de sua mãe estava se contorcendo entre desespero e raiva. Seu pai estava ali, desafiando os homens que queriam levar sua irmã. E Daniel, ao seu lado, era um estranho, um inimigo e ao mesmo tempo um amor perdido. Lara, escute-me, o pai de Lara exclamou, sua voz cortando a tensão. Dentro de você há poder. Você precisa usá-lo agora. O homem com a cicatriz deu um passo à frente, seu olhar desafiador. Você não entende, Lara. Esse poder é uma maldição. O que antes parecia uma batalha contra seu marido, agora se tornava uma guerra de heranças familiares, uma luta por seu futuro. O que você quer dizer com isso? Lara gritou, seu coração latejando. A raiva a encorajava, mas a dúvida a paralisava. Daniel sorriu, mas seu sorriso não alcançou os olhos. Eu protegi você, Lara, mas a verdade está prestes a sair. E a revelação era como água fervente em suas veias. O barulho da sirene do lado de fora se intensificava, e Lara sentiu que o tempo estava se esgotando. Sarah! Ela gritou, a voz soando mais forte que o caos. Está tudo bem? A irmã ainda estava ali, parada, assustada, mas sem se mover. Me ajude, implorou. Antes que alguém pudesse reagir, um novo som explodiu. O homem com a cicatriz se virou, mas Lara não hesitou. Com um grito, ela avançou, sentindo a força que nunca soube que tinha. Não vou deixar você machucar minha irmã. O silêncio caiu, como se tudo de repente tivesse parado para olhar. Lara, com a coragem que pulsava dentro dela, sentiu as energias em torno às suas paredes de proteção se rompendo. Era a hora de decidir. Eu escolho a minha família. Sua voz estava firme. E a certeza em seu peito queimava como fogo. Nesse momento, algo incrível aconteceu. Uma luz irrompeu da palma de sua mão, como se todos os medos se transformassem em força. Os homens em volta olharam com assombro. O quê? O que você fez? O homem com a cicatriz gaguejou, ecoando para longe, seu olhar cheio de terror. Lara não conseguia acreditar no que via. O que antes parecia ser um jogo insensato, agora era a chance de escapar. Agora! Miguel gritou, puxando Lara em direção à porta. Mas antes que ela pudesse sair, uma figura passou atirando, e tudo acabou em um turbilhão de movimento.
O pai de Lara se jogou para proteger Sarah, e Daniel olhou para Lara com um pedido silencioso. Ela hesitou, mas não havia tempo. Com uma força que ela nunca soube que tinha, fez um gesto, e uma onda de luz empurrou os homens para trás, dando-lhes espaço. Miguel e Sarah correram. Vá, Lara! Ele gritou. E assim, Lara seguiu, sentindo seu pai perto, segurando a mão de Sarah. O caos estava atrás dela, mas a visão daquele futuro distorcido fazia seu coração pulsar. Quando saíram para a luz, o mundo lá fora era diferente. O som das sirenes misturava-se com as vozes da polícia gritando comandos. Eles estavam seguros, mas e Daniel? O marido que ela amou, o homem que a havia prendido em uma prisão emocional. Tudo parecia um filme, e ela se encontrava na beira de um novo futuro. Você fez sua escolha, Lara. A voz da mãe soou distante, mas enfatizava o que estava prestes a se desenrolar. Enquanto a luz do dia batia no rosto, ela percebeu que a batalha estava longe de terminar. Com a nova verdade pulsando dentro de si, Lara sabia que o que viria a seguir seria a luta pela liberdade total, pelo controle de sua própria história. A tempestade dentro dela ainda rugia, mas agora era uma tempestade de esperança. Agora, com tudo o que viveu, ela estava pronta. E os laços de sangue que antes pareciam correntes podiam se tornar fios de força. Mas o que seria preciso para quebrar essa maldição? O futuro estava nas suas mãos. E a verdadeira batalha pela liberdade estava apenas começando. E se você quiser acompanhar essa história e tantas outras incríveis, você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Seu apoio é essencial e apenas